Nós que manda. Defesa dos bandidos, essa bandidolatria que estamos vivendo no nosso país. Fala aí, Paulinho. Gente, meu pai quando eu era pequeno, falei isso ontem aqui. Meu pai, quando eu era criança, ele dizia: filho, não se mistura com maconheiro, que maconheiro não presta. E eu nunca me misturei. Nunca. Eu via que o cidadão usava droga, eu ficava longe. Nunca disse para ele que devia usar, que não devia usar. Isso é problema dele. É uma liberalidade pessoal. Não tenho nada a ver com isso. Mas eu não quero perto de mim. Hoje, se eu disser isso para o meu filho, corre um risco de alguém ouvir e eu ser processado. Sim, é verdade. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação total, de tal inversão de valores, onde eu tenho, pasmem, há pouco tempo atrás, um advogado estava defendendo um bandido, né, um ladrão, punguista, batedor de carteira, que roubou, né, um cidadão, né, entrou no comércio dele, o comerciante reagiu, bateu no cidadão e quem está respondendo o processo é o comerciante. Meu Deus do céu. Então, esse tipo de coisa tem uma base. Nós já comentamos aqui. O bandido é o chamado lumpen proletariado. O bandido é o braço armado da esquerda atual. Sim. Ela se reinventou. O bandido, ele tido por Marx, tido pela esquerda, o revolucionário natural, aquele que se opõe ao Estado. Este bandido é defendido, sim, pelas esquerdas. Não estamos aqui fazendo conjecturas, imaginando que isso está acontecendo. Não, acontece. Promotores dizendo que o policial só deve revidar o tiro depois que for alvejado. Isso não tem cabimento. Né? Pessoas dizendo que o cidadão que roubou um pouquinho tem que ser inocentado. Prendemos demais. Precisamos soltar aqueles que estão presos, porque as cadeias estão cheias. Eu acho que tem que construir mais presídio. Botar essa turma toda no xilindó, para parar de encher o saco do cidadão que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, que tem a opção de roubar também, mas ele optou por ser honesto, optou por ir trabalhar, e ele toma um tiro desse vagabundo no ponto de ônibus indo para o trabalho. E você que acredita, mais uma vez aqui, não tem jeito, ô Carlos, não tem jeito. O cidadão que apoia o PT, saiba, o PT defende o bandido. Você, mulher, que teve o seu marido morto por um bandido, que ficou viúva, você não teve auxílio do governo. Mas a mulher do bandido que foi preso porque matou o teu marido, vai ter uma bolsa reclusão. Então, na hora de depositar o seu voto, pensa muito bem, mas pensa muito bem, que tipo de país você quer? Um país que protege o cidadão que trabalha ou um país que protege o bandido, o vagabundo que trafica, mata, estupra, rouba e por aí afora? Manoel, essa bandidolatria aí. Bom, é revoltante ou revolta? É revoltante. Eu já até fiz aqui o relato da situação pela qual eu passei, de uma tentativa de latrocínio, e quando isso acontece com a gente, você começa a ver, né? Você se sente numa situação assim, completamente vulnerável, né? E sentimento de impotência. Impotência, sim, com certeza. E também o que nós vemos é assim, é uma consequência essa questão de o bandido estar sendo defendido. Só é a continuidade de tudo que nós acabamos de falar aqui. Um partido que está envolvido com a parte de narcotráfico, o governo que estava aí atuando dessa forma, não tem jeito. Eles aparelharam as instituições, essa que é a verdade. Esses 16 anos aí foram muito prejudiciais, porque houve um aparelhamento e eles se estruturaram. Não foi à toa que o Dirceu falou, perdemos a eleição, mas temos o poder. Não é à toa, hoje nós estamos entendendo por que isso foi dito. Né? Hoje nós temos a consciência. E esse aparelhamento, ele está em todas as esferas.
Nós temos hoje pessoas em todas as esferas, nas Forças Armadas, na Justiça, em todos os lugares. Existe essa militância de esquerda e, infelizmente, ficamos refém disso. A direita se acomodou, é a minha opinião, a direita se acomodou. Nós deixamos muita vontade, eles ficaram aí no poder esse tempo todo, se estruturaram financeiramente com os roubos e desvios, para acabar todo o dinheiro que foi roubado, vai ter que secar a fonte durante muito tempo. Ainda tem bastante dinheiro para comprar pão com mortadela. Então o que acontece? Nós somos reféns dessa situação, mas nós temos aqui hoje um governo que tem a proposta de mudar isso. É por isso que é importante a continuidade, é por isso importante as pessoas terem a consciência do que foi dito agora aqui. Você que teve alguém próximo a você que foi vitimado por essa situação, você tem a oportunidade de mudar isso agora. A eleição está aí. Quem você quer colocar lá no poder? Quem vai ser a pessoa que vai te representar na Câmara de Deputados, no Senado, na Presidência da República e até mesmo no governo do Estado? Não podemos esquecer que nós estamos aqui há quase 30 anos reféns de PSDB. Está na hora de mudar. Sim. Precisamos de mudança. E todas essas pessoas têm que se levantar a voz e fazer a diferença na urna, porque a ferramenta que nós temos é o voto. E ainda temos a oportunidade e temos, sim, como mudar tudo isso. Tendo consciência na hora que estiver presente a urna. É ali onde essas coisas todas têm a chance de ser diferente. Eu acredito no governo, eu acredito que nós temos essa possibilidade de modificar tudo isso que está aí. Só depende de nós. O voto é importante e vamos fazer valer o voto. Chega de votar por conveniência. Exatamente. Lembrando que a diferença entre o PT e o PSDB é que um deles come com garfo e faca. Concordo. Concordo. Duda. Eu quero citar aqui 2 casos que me vieram à cabeça agora. Primeiro que o principal partido de esquerda do Brasil é o PT, óbvio, PT, PSDB, PSOL, enfim. Mas o PT, né, que tem o principal candidato à presidência e tudo mais. É recente. A gente lembra do Lula falando que trabalhou para soltar aqueles terroristas que participaram daquele sequestro. Que ele chamou até de meninos. Os meninos. Os meninos, não tinha nenhum menino ali, era tudo marmanjo. Tá? Era tudo marmanjo, experiente. Como o próprio Bolsonaro falou, um sequestro não se faz do dia pra noite. Não é uma pessoa que ficou desesperada e decidiu sequestrar alguém. Entendeu? Um sequestro é uma coisa bem organizada. Sabe? É uma coisa que leva tempo pra ser organizada. E o Lula foi lá e deu um jeitinho de soltar. Agora, eu quero lembrar vocês de outro caso. O advogado, agora eu não me lembro o nome dele, mas se você pesquisar a frase no Google, você vai achar. O advogado que disse, o crime já foi cometido, de que adianta punir? Certo? Hoje em dia, eu estava vendo uma pesquisa esses dias que aponta que um assaltante, aquele cara que te para no meio da rua, te aponta uma arma, uma faca e rouba a sua bolsa, esse cara tem 98% de chance de nunca ser pego. Tá? A chance de sucesso dele é quase total. E isso é um reflexo de algo que tem sido construído na nossa sociedade há muitos anos. Eu mesmo, que acabei de sair da escola, eu cansei de ouvir professor dizendo que, não, coitado, mas ele roubou não sei quem porque ele não tinha condições, né? Era um coitado, tadinho. Na cidade onde eu morava, um relato, eu, graças a Deus, nunca fui assaltada, mas conheço pessoas que foram, então aí vai um relato. Na cidade onde eu morava, a cidade de Itatiba, houve um dia em que um cara, ele estava claramente drogado, ele entrou acho que era um Carrefour, se eu não me engano, ou era um dia, enfim, era um mercado da cidade. Ele entrou com um facão desse tamanho, pegou uma moça do caixa, pôs a faca no pescoço dela e fez ela esvaziar o caixa. E quando ele estava saindo do mercado, ficou todo mundo em choque, porque a cidade é meio pequena, ninguém está acostumado com esse tipo de coisa. Quando ele estava saindo do mercado, o segurança tentou impedir, ele foi para cima do segurança. O segurança atirou nele e ele caiu morto no chão. No dia seguinte, estava rolando discussão na minha escola com gente dizendo que o segurança não devia ter atirado. Devia ter morrido.
Que coitado do cara. Por que o segurança atirou se o cara só tava correndo com um facão pra cima dele? Meu Deus Então, do céu. é uma coisa que acabou que, há muito tempo, isso foi se tornando intrínseco na nossa mentalidade. Porque, como a Emanuele falou, a esquerda fez um trabalho muito bom por muito tempo, implantando esse pensamento, esse vitimismo e essa bandidolatria no nosso subconsciente. Sim. Acabou que é comum você ver as pessoas hoje em dia concordando que esposa de preso receba auxílio do Estado, sabe? Ou falando que, mas coitado deles, tem 50 pessoas numa cela para 12. Mas se tem 50, por que cabe 50? Sim. É simples, não tem que ter dó. O mesmo movimento feminista, por exemplo, que reclama de índice de estupro, de índice de assédio, que fala que aborto tem que ser legalizado porque muita mulher é estuprada e acaba engravidando, não se manifesta para pedir punição para os estupradores e assediadores. Pelo contrário, é um movimento que luta para que esse tipo de diferenciação entre homem e mulher simplesmente acabe. Sabe? Então, é muita hipocrisia. E é algo que está muito intrínseco no nosso pensamento. Infelizmente, às vezes nós mesmos nos vemos sentindo dó de certas pessoas por coisas que a gente não devia sentir dó. Mas é algo que foi implantado na nossa cabeça há tanto tempo. A gente assiste séries de televisão onde os protagonistas são bandidos e a gente simpatiza com eles. Esses dias eu estava assistindo Sons of Anarchy, que é uma série sobre traficantes de armas. E aconteceu um problema com o protagonista e eu fiquei, tadinho. Depois que eu me toquei que tadinho nada, o cara é traficante. Exatamente. Então, a isso romantização. acaba ficando intrínseco. É um trabalho que vai levar anos, muitas décadas pra gente conseguir reverter. Sim. Mas a gente vai reverter. Se Deus quiser, a gente vai reverter. Cidade de Deus. É um filme brasileiro, né? Mais um desses enlatados aí que só contam desgraça. E no Cidade de Deus, eu fui assistir, eu estava na faculdade quando saiu, e eu fui assistir a pedido do professor de Sociologia para um trabalho. E eu fiz o trabalho, ele não gostou do trabalho que eu fiz, lógico. Né? Entendo. Primeiro... Conte uma novidade. Primeiro porque o filme não choca ninguém. E eu falei na sala de aula, você está chocado com a realidade daquele filme? Para de usar maconha. Para de usar droga. Porque cada vez que você compra um cigarrinho de maconha, você financia aquela realidade. Segundo, o filme não choca ninguém. Ele encontra identificação. Quando, no momento do estupro da noiva do Zé Galinha... Sim. Né? Isso. Enquanto o Zé Pequeno estupra a menina, todo mundo na plateia está dando risada. Parece absurdo, mas a cena foi feita justamente para ser engraçada. Então está todo mundo dando risada. Quando morre o Benê, traficante, parceiro, só porque era manso, não significa que era bom, o diabo sempre aparece sorridente. Esse cidadão, quando ele morreu, né, todo mundo ficou comovido com o sofrimento do Zé Pequeno. Então, meu amigo, minha amiga, você está preocupada com a violência? Você está preocupado com a violência? Olha para o lado, para de se misturar. Sensacional. Existem direitos naturais, entre eles os principais, né? É o direito à vida, o direito à integridade física e o direito à liberdade de ação. E se alguém estiver agindo contra qualquer um deles, esse alguém não é a favor de mim. Vocês podem ter certeza disso. E essa facção criminosa, transviada de partido político, mas que agora está vindo à tona, e ela age sobre esses 3 direitos naturais. É verdade. Então, nós temos que ficar acordados, nós temos que, como todos citaram aqui, Manoel começou falando, e é verdade, este ano, um ano eleitoral, onde nós temos nas nossas mãos o poder, porque diz do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Numa aula de direito constitucional, eu virei para a professora e falei assim para ela, não são poderes, porque o poder emana do povo. O que eles exercem são funções.
a função do legislativo, a função do executivo e a função do judiciário. O poder emana do povo e o poder está em suas mãos. Você pode decidir o nosso futuro. Não vote em quem está contra a sua vida, contra a sua liberdade, contra a sua integridade física. Não vote num presidente que diz que as Farc deveriam poder se tornar partido. Quem lembra disso? Exatamente.